Olá, profissionais do CREA Goiás! Neste vídeo, vamos falar das análises inteligentes, gráficos e indicadores. Vale lembrar que todos os dados acessados aqui são fruto do nosso BI. Business Intelligence, ou inteligência de negócio, é o termo que se refere ao processo de captação, organização, análise, publicação e monitoramento de informações a fim de oferecer apoio nos processos de gestão dentro de uma organização. Utilizando técnicas e ferramentas que em conjunto transformam dados em informações úteis, a solução de BI atua na integração dos dados para análises estratégicas que favoreçam a tomada de decisões. Aqui na plataforma existem duas opções de análises: a análise dos seus dados, em específico, e a análise geral dos dados do CREA Goiás. Suas análises trazem informações do seu histórico profissional. Podem ser apresentadas para clientes, empregadores, no modo apresentação, e podem te possibilitar percepções da sua atuação profissional. Análises gerais do CREA Goiás te apresentam dados que podem servir para acompanhamento, transparência, observação da atuação do regional e até mesmo para estratégias mercadológicas, uma vez que você pode traçar filtros, verificar atividades econômicas e perceber vantagens para uma inserção ou recolocação no mercado de trabalho. Os dados apresentados nesta página se referem a informações a partir de 2015. O primeiro indicador se refere ao número de profissionais com registro ou visto ativos, ou seja, aqueles que não estão com registro interrompido, suspenso ou cancelado. Em empresas, você identifica o quantitativo de pessoas jurídicas com registro, cadastro ou visto ativo no CREA Goiás, ou seja, aquelas que não estão baixadas ou com visto vencido. Em ARTs, é apresentado o quantitativo de anotações de responsabilidade técnica registradas conforme o filtro selecionado. Em livros de ordem, da mesma forma, o número de livros de ordem gerados. E em CATs, o número de certidões de acervo técnico emitidas digitalmente conforme o filtro selecionado. Aqui não estão contabilizadas as CATs emitidas anteriormente ao sistema online, lançado em meados de 2016. Em contratos, temos o somatório dos valores de obras ou serviços declarados pelos profissionais nas ARTs. Os gráficos abaixo são clicáveis e selecionáveis. A análise é associativa. Alterando filtros em um gráfico, todos os outros se alteram conforme a nova seleção. Observe que abaixo de cada gráfico consta um menu com possibilidades de exportar, apresentar, salvar, compartilhar, personalizar ou imprimir aquelas informações. Também, no menu superior, no canto direito da página, você tem acesso a todas as opções e aos filtros. Você pode aplicar filtros cumulativos, utilizando datas, modalidades, ART, serviços ou localidades. O primeiro gráfico nos apresenta os serviços registrados no CREA Goiás. Os dados trazem o quantitativo de ARTs, livros de ordem, relatos no livro de ordem e certidões de acervo técnico eletrônicas no decorrer do tempo. Você pode fazer diversas seleções no próprio gráfico e observar os dados conforme seleção na pop-up. Você pode também limpar a seleção, voltar ou refazer seleções aqui no menu superior direito. O segundo gráfico apresenta as ARTs e valores de contrato por ano e mês de pagamento. E também pode ser verificada a média de valor por contrato. Da mesma forma, você pode aplicar seleções específicas usando a interatividade do próprio gráfico. Importante, verifique que ao colocar o cursor, sem clique sobre o gráfico, aparecerá as informações e métricas abordadas ali. Logo abaixo, o terceiro gráfico nos mostra o percentual de ARTs por área de atuação. Aqui, o scroll do mouse pode possibilitar movimento ao gráfico e você também pode fazer seleções cumulativas. Ao lado, no quarto gráfico, temos a indicação em relação à utilização do livro de ordem e quantidade de relatos. O ângulo do gráfico se refere à quantidade de relatos no ano. E o comprimento do raio se refere à média de relatos por livro de ordem.
O movimento do mouse também possibilita outras visões nesse mapa. O gráfico de geoanálises nos proporciona uma visão geográfica das informações estratégicas e falaremos mais deste mapa em outro tutorial. Em seguida, os 3 gráficos apresentados trazem informações sobre a fiscalização. No primeiro, é apresentado o percentual de notificações que geraram autos de infração. Podemos perceber neste gráfico que um percentual pequeno dos comunicados de infração de fato geram autos, o que nos indica um alto índice de regularizações e pode significar também a geração de postos de trabalho. O gráfico a seguir indica também o perfil de autuações e se divide em pessoas físicas e pessoas jurídicas, com e sem registro. O percentual evidencia a importância da fiscalização frente aos leigos, tanto empresas quanto profissionais sem registro. O último gráfico nos traz o número de fiscalizações por ano e destaca que a fiscalização vem crescendo, não só qualitativamente, mas também quantitativo nos últimos anos. Esperamos que tenha ajudado na sua experiência e confira os outros vídeos sobre a plataforma do profissional. Mais uma inovação do CREA Goiás.